O bilionário Elon Musk prometeu pagar até $1 milhão por dia, até o dia da eleição nos Estados Unidos, para quem tiver assinado uma petição de comitê ligado ao candidato Donald Trump. Dá tempo de você ir lá para os Estados Unidos, hein, ô Kriegner? A petição promete defender o direito à liberdade de expressão e o direito ao porte de armas. O dono do X, lá a gente fala X, fez o anúncio durante um comício na Pensilvânia, onde entregou o primeiro cheque a um dos espectadores. Ô, louco! Henrique Kriegner, eu não entendi, é uma milha para cada um? Não, uma milha por dia. Então a pessoa assina... Conta aí. A pessoa assina a petição a favor, ela entra então num hall ali que vai concorrer a $1 milhão por dia. Aí ele sorteia esse Aí milhão. ele sorteia. Antes, 2 semanas atrás, ele estava dando $47 para todo mundo que assinasse. Aí agora, acho que veio muita gente, ele falou, vamos concentrar aqui os esforços, $1 milhão por dia. Ô, Guilherme Mendes, isso aí não dá compra de voto não, filho? Ainda bem... Na legislação legislar? Exatamente. Ainda bem que ele está... Ainda bem que ele está nos Estados Unidos, porque aqui ele ia ter problema e ia colocar o candidato dele em problemas também. Você acha, né? Eu acho isso aí. Acho não, tenho certeza. Dava abuso de poder econômico. Eu não acho, eu tenho certeza. Mas veja bem, pera. Sérgio Zagarino. Quem garante que a pessoa que assina a petição, ela vai votar? Ninguém garante. Isso a gente está deduzindo, que é uma futurologia. Eu acredito que não tem uma relação a ver com a outra. Mas é que está o grande problema. O que permeia ele incorrer numa ilegalidade é justamente a obrigatoriedade de se exigir o registro. Porque ele exige que se faça o registro, a partir do momento que você faz o registro, você fica obrigatoriamente tendo que ir votar. Então, por essa razão que ele está muito próximo de cometer uma ilegalidade, essa exigência do registro, não só o pagamento, né? Atrelado ao pagamento, isso acaba dando um fôlego muito maior aí para a ilegalidade. Mas enquanto ele pedir para que as pessoas façam o registro e que votem, é uma coisa. A partir do momento que ele faça com que a obrigatoriedade do registro seja um requisito para poder receber, para entrar no hall do prêmio, ali sim ele vai incorrer já numa ilegalidade. E tem um agravante também nessa história, que essa promoção, entre aspas, aí, só está valendo para alguns dos swing states, que são aqueles estados que têm uma tradição de não ser necessariamente republicano ou democrata, ou os estados que têm um alto percentual de pessoas que não votam, optam por não votar. Então, adiciona aí um agravante político de um lado muito específico. Salvo o melhor juízo, podemos até corrigir, precisar, é só o estado da Pensilvânia, tá ok? Isso é só para o estado da Pensilvânia, que é um dos maiores... É um estado que tem um grande número de delegados, swing states, e é o estado natal do Joe Biden. Né? Então, inclusive, saiu um estudo muito interessante falando que aquele que ganhar no estado da Pensilvânia tem 80% de chance de ser o eleito, né? Então, por conta aí do colegiado, essa regra, se você considera as últimas eleições, essa regra quase sempre deu certo. Então, aquele que ganha na Pensilvânia, 80% de chance de ser eleito, essa deve ser a porcentagem e probabilidade para essa eleição também. Agora, mesa que responde quem quiser, eu não senti que não houve assim um apelo direto ao Donald Trump. Quem votar no Donald Trump, ele colocou um tema, quem é a favor, justamente um tema que é afeto ao programa de governo dos republicanos. Os democratas querem controle de armas, os republicanos são a favor da liberação do direito amplo ao porte de armas. Mas ele não foi direto, né? Ele não foi, sim, explícito. Capês, não foi. O Musk não é candidato. O Musk não é candidato. O Musk, ele tem pautas que ele acredita e defende. Agora, se os democratas ficam ali ofendidinhos porque ele está defendendo e está utilizando o dinheiro dele para levantar essa pauta, é um problema dos democratas lá nos Estados Unidos. Agora, querer atribuir essa responsabilidade de Musk para Trump, isso daí é uma narrativa que a gente vive aqui no Brasil dia após dia. Donald Trump não tem nada com isso, Donald Trump está crescendo nas pesquisas e eu tenho certeza absoluta que Donald Trump será o próximo presidente dos Estados Unidos, muito em razão desse tipo de matéria que é veiculada. Ah, o Donald Trump agora não pode ser candidato porque está comprando voto. Não, gente, pelo amor de Deus. Agora, o Guilherme Mendes, aqui no Brasil, como em tese ele seria o candidato beneficiado, eu acredito que pela justiça eleitoral haveria um nexo de abuso de poder econômico, não? Com certeza, até porque eu não sei se essa atitude, esse financiamento
foi feito em nome dele próprio, pessoa física, ou aqui no Brasil bastaria que fosse feito em nome de uma empresa, e isso sim já configuraria um incentivo ilegal, não é? Um crime eleitoral pela captação de votos mediante... Olha lá, João Dreyer, hein? Deu duro, tome um Dreyer. Olha lá. E o que eu acho só engraçado o Musk é um personagem, né? Uma personalidade bastante caricata e peculiar, mas o que é muito engraçado nessa situação é o fato em que ele expõe realmente, né? Todos nós sabemos que o interesse econômico muitas vezes norteia uma eleição. Agora, a forma totalmente declarada e pública como ele faz, de uma certa maneira, por um lado me agrada, porque ele de fato não esconde quais são as suas preferências, toma um lado, toma uma posição. E isso eu acho que é sempre bom na política. E de outro lado, mas por outro lado também me assusta na medida em que o poder econômico, de uma forma muito ostensiva, se coloca como um fiel da balança. Não que ele já não seja, mas nunca foi talvez de uma forma tão ostensiva como ele vem fazendo agora. Eu, a bem da verdade, não sei dizer se isso é bom ou se é ruim. O fato é que choca, porque a gente poucas vezes viu um empresário de uma forma tão determinada e tão engajada sair impedido de votos, seja para qualquer presidente, americano ou em outros países, não é? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos ver o palpite de cada um. Vamos lá. De um lado, Kamala Harris. Do outro, Donald Trump. O Guilherme Mendes já deu um palpite furado. O Corinthians vai ser rebaixado. O Corinthians vai ser rebaixado, já vai quebrar a cara. Está jogando muito. Então agora eu quero saber o seguinte, começando com o Henrique Kriegner. A Kamala Harris se atrapalhou todinha numa entrevista recente à Fox News. Principalmente com a questão dos imigrantes, 6 milhões deles entraram livremente no território americano, um grande número de criminosos, obviamente não todos, mas entraram traficantes no meio. E também com relação ao estado mental de Joe Biden. E ela está caindo nas pesquisas. Você acha que... Vamos falar do X, estamos falando do X. Você acha que o Donald Trump vai fazer um X eleitoral e ultrapassá-la? Ou ele já ultrapassou? Como é que fica as pesquisas aí que estão dando Kamala Harris na frente com 2 pontos e antes eram 4 pontos? Se tem uma semelhança com o sistema, com a eleição nos Estados Unidos e no Brasil, é que a pesquisa não é decisiva e também, às vezes, ela é pouco confiável. E, em minha opinião, meu palpite é que Trump já passou e Trump vai levar essa eleição com certeza. Especialmente depois que no último comício da Kamala, ela teve um posicionamento lamentável, quando ali algumas das pessoas que estavam presentes começaram a fazer uma defesa de fé e começaram a falar sobre Jesus e falaram Cristo. E ela disse, olha, vocês estão no comício errado, o comício que vocês estão procurando é do outro candidato. Aí ela vai perder muito apoio, especialmente de pessoas que consideravam, dentre o meio cristão americano, votar na Kamala Harris, que tentou passar essa imagem mais central, um pouco mais de uma democrata, um pouco mais central, mas que não conseguiu sustentar, porque não é verdadeiro. Vai dar Trump. Ainda mais num país, os Estados Unidos, um país de enorme maioria cristã, são cristãos protestantes, né? E acredito que ela foi infeliz. Sérgio Zagarino, na sua avaliação, Donald Trump leva esta eleição? Está se aproximando em 5 de novembro? Na minha opinião, o Corinthians cai e Donald Trump leva a eleição, Capês, mas eu explico por quê. Donald Trump, ele tem um discurso que vai contra ali essa entrada absurda, abrupta dos imigrantes de uma forma clandestina. Donald Trump, ele tem um posicionamento muito mais firme em questão de geopolítica. Os Estados Unidos está sendo omisso em relação a tudo que vem acontecendo no mundo, inclusive esse conflito armado no Oriente Médio. E o mais importante, que eu acredito que é o fator fundamental para a derrota aí da Kamala, que é a questão econômica. O povo norte-americano, ele anseia mudanças, levando em consideração a inflação norte-americana que está descontrolada, diferente do que a gente está acostumado aí nos últimos anos. Meu querido Emerson Tawil, você acha que vai pesar o desprestígio internacional da gestão Biden-Kamala? Porque o Putin invade a Ucrânia e está anexando 20% do país na cara dos Estados Unidos, que fizeram muito pouco com relação a isso. 2, a China já está fazendo exercícios militares, entrando na área de influência no hemisfério sul, que sempre foi dos Estados Unidos, e se preparando aí, ameaçando entrar em Taiwan a todo momento. Depois você tem o Irã
jogando quase 300 mísseis em cima de Israel, na cara dos Estados Unidos com porta-aviões ali colocado. Israel entrando no Líbano e o Biden pedindo para não entrar. Ou seja, ele está desprestigiado com todo mundo. E o que é pior, caminha por uma desdolarização da economia. Os BRICS já estão se ampliando, já chamando cerca de 30 pessoas, não para integrar os BRICS, mas fazer um bloco informal em que vão começar a ter como lastro não mais o dólar. 40% do lastro em ouro e o restante na moeda de cada país. Já pensou se não puder mais usar o dólar como lastro para as operações comerciais? Tudo isso, será que vai influenciar o que aconteceu no governo Biden, esse desastre americano? Já vem influenciando, né, Capês? É um conglomerado de atos que levaram a campanha de Kamala Harris a esse, do meu ponto de vista, o abismo. Os Estados Unidos vive um dos maiores recessos financeiros e econômicos de toda a sua história. A parte das intervenções, das guerras que aconteceram, atrelada ao problema de ordem de saúde de Joe Biden, essa desistência da campanha de Joe Biden e a ascensão de Kamala Harris, isso levou um lapso temporal até o ajuste. Parece que não, mas isso na política é uma coisa que é muito dinâmica, isso acaba tendo um retardo e atrapalha, assim, significativamente. Donald Trump tem todos os requisitos para que possa ocupar novamente a cadeira da presidência dos Estados Unidos. É, sem dúvida, hoje a melhor opção para os Estados Unidos, sob a minha ótica, lógico, e deve sim assumir, do meu ponto de vista. É verdade que nós temos o perfil de Donald Trump, que eu acho que é uma das coisas que mais atrapalha, né, o perfil. Ou você ama Donald Trump ou você acaba odiando. Ele não conseguiu achar uma equalização de comportamental. A sua comunicação, às vezes ainda um pouco claudicante, acaba lhe atrapalhando. Então, são fatos como esse que podem levar a um desastre político nessa situação. Mas sabe por quê, Emerson? Kamala Harris, só deixa eu concluir, e Kamala Harris aposta muito no jovem, porque como o voto não é obrigatório, o jovem tem um perfil muito mais associado a Kamala Harris e essa aposta da campanha pode ser que venha trazer alguma coisa favorável a Kamala Harris. Mas, sem dúvida alguma, Donald Trump deponta, está liderando as pesquisas e acredito que... Zagueiro, o que deu errado na fala do Emerson Tawil? Não, e até a Siri dele reclamou. O que eu ia pontuar que o Emerson estava falando é que, na verdade, o povo em si, ele quer verdade no discurso do político. O Donald Trump ame ou odeie porque ele fala a verdade. Ele não engana o povo americano. Na verdade, ele tem um patamar tão grande que ele não engana ninguém no mundo. Mas ele falou a verdade em toda a sua gestão no passado e ele acabou não sendo eleito. Ele teve mais votos, ele perdeu para os delegados. Foi uma questão política. Mas ele perdeu ou ganhou a campanha? O Jair Bolsonaro perdeu a campanha. Coloca o Jair Bolsonaro na rua no Brasil e coloca o atual presidente da República. Mas são coisas distintas. Você ser uma pessoa popular e você conseguir concatenar votos, você angariar votos, são... Isso a gente precisa mudar no Brasil. Vocês estão deixando o Guilherme Mendes de lado, coitado. O Guilherme Mendes quer falar. Nossa treta é com o Guilherme. Vamos lá. No dia 15 de agosto de 1971, o então presidente americano Richard Marrows Nixon anunciou que o dólar americano não tinha mais o ouro como lastro. Significa o seguinte: se você aceitar o dólar americano, você está confiando no governo. Esse foi o motivo pelo qual a economia dos Estados Unidos tanto cresceu. Você manda uma notinha de $100 que você gasta 5 centavos para imprimir e compra um produto no outro país equivalente a $100. Com o fim do dólar servindo como lastro para a economia, para esses países todos, quem vai financiar a dívida de 35 trilhões de dólares dos Estados Unidos? Essa herança de Joe Biden, será que está na mente dos americanos? Capês, eu acho que o povo americano tem muito, da mesma maneira como a grande maioria da população, tem muito pouco conhecimento acerca da situação econômica do país. O que o cidadão normal sente é aquilo: eu estou em dificuldade para fazer o meu mercado, o combustível está mais caro, eu tenho desemprego. Nesse sentido, o governo Biden vai bem e a população americana não, me parece que não vem sofrendo um grande impacto a ponto de, pelo menos nas pesquisas de intenção de voto, a candidata indicada pelo Biden ou a sua vice-presidente vem à frente. Mas vocês fizeram uma pergunta. Eu acho que, de fato, o Trump continua sendo ainda o candidato que vai vir a vencer as eleições, porque hoje tem um cenário mais favorável a políticos com a característica dele.
as pessoas estão muito pouco afetas à ponderação, querem soluções simples para problemas complexos. O mundo hoje se tornou uma arena muito difícil para que a gente tenha sequer tempo de fazer ponderações. Todo mundo quer preto ou branco, sim ou não, como se o mundo fosse binário e como se as soluções fossem simples. Trump entrega isso para o seu eleitor. Ele diz, olha, o seu emprego, o problema é o imigrante. Olha, a sua insegurança, o problema é que faltam armas. E a população quer solução rápida e simples. Nesse sentido, o discurso dele é muito atraente. De modo que, embora, como a gente bem colocou aqui, as pesquisas apontem por uma ligeira vantagem da Kamala, eu creio que a sociedade americana, no geral, ainda não está preparada para, primeiro, ter uma presidente mulher e, segundo, ter uma presidente de origem estrangeira, aspas, aspas, ou de origem imigrante, como ela. Então, eu acho que o momento dela ainda não vai ser nessa eleição. Quem sabe numa próxima. Abre aspas, o momento não é da esquerda. Fecha aspas, Guilherme Mendes.